Saiu agora mesmo notícias quentinhas do Corinthians que vai te deixar de boca aberta. O Corinthians não apenas conquistou uma vitória gigante fora de casa, mas também viveu momentos de superação, emoção e até reconciliação inesperada entre nomes que marcaram época no clube. E para completar, tem jogador desabafando sobre problema de saúde que quase atrapalhou a carreira, outro voltando de lesão e mostrando que ainda pode ser decisivo, e até ex-craques trocando mensagens que ninguém esperava. Então já se prepara, porque o clima nos bastidores do Timão está pegando fogo, e a última notícia é a mais importante. Então, se você é um torcedor corintiano de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque no fim eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O Corinthians viveu um daqueles jogos em que a camisa pesa. No Barradão contra o Vitória, o time mostrou que mesmo com desfalques e dificuldades, a raça ainda fala mais alto. E o herói do dia foi justamente um dos nomes mais improváveis, Charles. O volante, que vinha lutando contra lesões e até um problema de saúde, foi o responsável por garantir o gol da vitória no apagar das luzes. E o mais impressionante é que o lance que definiu o jogo não foi apenas um gol, mas o símbolo de uma virada pessoal. Charles entrou no segundo tempo com a missão de segurar o ímpeto do adversário. O jogo estava amarrado, pesado, e o Corinthians já dava sinais de desgaste. Mas quando Rodrigo Garro foi para a cobrança de escanteio, a história mudou. Na batida precisa do argentino, Charles subiu mais alto que todo mundo e testou firme e profundo do gol. Explosão da torcida, comemoração no banco e emoção no olhar do jogador, que minutos depois, revelou o que vinha enfrentando nos bastidores. Em entrevista, o volante abriu o coração. Eu fiz alguns exames no começo do ano, desde quando eu cheguei, e acabou ficando essa falta de ferro no organismo. Eu estava com problema no estômago, então a gente tratou em uma data FIFA. Agora, graças a Deus, tá tudo 100%. Foi um desabafo sincero, que emocionou muita gente dentro e fora do clube. Charles contou que já havia encerrado o tratamento com remédios e finalmente, vinha se sentindo pronto para retomar o ritmo. Agora estou conseguindo ter uma sequência, voltar a atuar e fazer gol, completou o jogador, com um sorriso que misturava alívio e gratidão. E não foi só ele que se emocionou. Rodrigo Garro, o homem da assistência, fez questão de deixar uma mensagem pro companheiro logo depois do jogo. Você merece, irmão. Simples, direta e cheia de significado. Porque dentro daquele elenco todos sabem o quanto Charles batalhou para voltar. E o torcedor sentiu isso também. Afinal, o camisa 35 já havia sido alvo de críticas em outras partidas, mas dessa vez, mostrou que ainda pode ser muito importante nessa reta final. O gol não foi só um alívio para o time, foi um grito de força pessoal, um recado para quem duvidou. Do outro lado, Dorival Júnior também teve motivos para comemorar. Mesmo com os desfalques, o técnico conseguiu montar uma equipe competitiva e ainda viu o retorno de André Carrillo, que ficou mais de 2 meses afastado após cirurgia no tornozelo esquerdo. O peruano, que voltou a atuar justamente contra o Vitória, foi elogiado pela torcida e pelo próprio treinador. Ele vinha trabalhando muito forte e eu senti que teria condições de nos entregar pelo menos 45 minutos. Foi até um pouco além, fico feliz com isso. Voltou dentro das suas características. Agora é continuar evoluindo. A fala de Dorival mostra que Carrillo deve, aos poucos, voltar a brigar por titularidade. E convenhamos, no momento em que o Timão precisa de experiência e criatividade no ataque, o retorno dele pode ser decisivo. A vitória, além de trazer moral, colocou o Corinthians em 10º lugar no Brasileirão Betano, com 39 pontos, e o time vem embalado, já que antes havia vencido o Atlético Mineiro também por 1-0. O torcedor começa a respirar um pouco mais aliviado, mas ainda com os pés no chão, porque o próximo duelo promete ser complicado. Grêmio em casa na Neoquímica Arena, no domingo, 02/11, às 16 horas. Dorival, no entanto, não vai poder contar com Ranieri Martinez e Breno Bidon, todos suspensos. Ou seja, o técnico vai precisar mexer de novo no meio-campo, e talvez seja mais uma chance para Charles mostrar que merece espaço entre os titulares. Mas nem tudo nos últimos dias envolveu apenas quem está dentro de campo. Fora dele, um reencontro inesperado também chamou a atenção e deu o que falar entre os torcedores. Estamos falando de Cássio e Carlos Miguel, 2 goleiros que há pouco mais de um ano dividiam o vestiário do Timão e hoje seguem caminhos diferentes. Cássio, o eterno ídolo corintiano, agora defende o Cruzeiro. Já Carlos Miguel, que chegou a ser visto como seu sucessor, hoje veste a camisa do Palmeiras. O reencontro aconteceu no último domingo 26, em Palmeiras x Cruzeiro, e o clima foi bem mais leve do que muitos imaginavam. Durante muito tempo circularam rumores de que os dois não se davam bem nos bastidores, por causa da disputa pela titularidade. Mas após o empate em 0-0, Cássio surpreendeu ao elogiar publicamente o ex-companheiro. Para mim o Miguel foi o melhor jogador em campo, fez grandes defesas e salvou o Palmeiras. A gente conseguiu criar, entrar no espírito do jogo. Fico feliz por ele. Foi um gesto de grandeza do ídolo corintiano, que parece ter deixado o passado para trás.
E a fala repercutiu entre os torcedores do Timão, que lembraram com carinho da trajetória de Cássio e, ao mesmo tempo, ficaram curiosos para saber como será o reencontro dele com o clube que o consagrou. E olha que isso vai acontecer muito em breve. O Corinthians e o Cruzeiro vão se enfrentar nas semifinais da Copa Betano do Brasil em dezembro. O primeiro jogo será no Mineirão, e a volta na Neoquímica Arena. Ou seja, o destino vai colocar Cássio frente a frente com o time que o transformou em lenda. E essa história, meu amigo, promete emoção do início ao fim. Entre vitórias importantes, reencontros marcantes e superações pessoais, o Corinthians mostra que a temporada ainda guarda capítulos fortes. Charles renascendo com um gol salvador, Carrillo voltando a campo com vontade de provar seu valor, e até Cássio e Carlos Miguel mostrando maturidade depois de tudo que viveram. São histórias que só um clube gigante como o Timão é capaz de escrever, com drama, garra e emoção até o último minuto. Agora, o desafio é manter a sequência e tentar encerrar o Brasileirão com tranquilidade, mirando a semifinal da Copa Betano do Brasil com moral e confiança. O torcedor, claro, segue com o coração na ponta da chuteira, mas também com aquela pontinha de esperança, a de ver o Corinthians retomar o protagonismo que sempre teve. E eu quero saber de você, fiel, o que achou da atuação de Charles? Acha que ele merece seguir como titular? E o retorno do Carrillo te deixou confiante pro que vem aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela faz parte dessa história. Enquanto você comenta, eu já vou te falando a quarta notícia do Timão de hoje. E torcedor, se tem uma coisa que mexeu nos bastidores do Timão depois dessa vitória sobre o Vitória, foi a tal da lista de dispensa que começou a circular, e adivinha quem apareceu nela? Sim, o Charles, justamente o herói do último jogo. A notícia veio direto do craque Neto durante uma transmissão ao vivo, quando ele revelou que o Corinthians deve fazer uma grande limpeza no elenco no fim de 2025 para aliviar a folha salarial. Segundo o ex-jogador, o clube planeja anunciar a saída de até 6 nomes que não devem permanecer pro ano que vem. Nas palavras do próprio Neto, o Corinthians vai fazer uma limpa em relação à sua folha. Pra mim, só o Maicon fica, o Corinthians vai tentar comprá-lo por 2 milhões de euros. Aí Romero, tá fora. Charles, tá fora. Félix Torres, tá fora. Kaká, tá fora. Héctor Hernandes, tá fora. Thales Magno, tá fora. A fala, claro, repercutiu imediatamente entre os torcedores. Afinal, Charles acabou de virar herói, marcar o gol da vitória e mostrar que ainda pode render muito com a camisa do Corinthians. E apesar da bomba lançada por Neto, a situação real do volante é bem diferente do que parece. Fontes internas ligadas ao clube garantem que Charles não deve sair. O jogador tem contrato até 2028, um salário considerado baixo em relação ao restante do elenco, cerca de R$210 mil mensais, e ainda é visto por Dorival Júnior como uma peça versátil, capaz de atuar tanto no meio quanto improvisado na lateral direita. Ou seja, é exatamente o tipo de jogador que um elenco competitivo precisa manter: comprometido, útil e com custo equilibrado. E para quem ainda tinha dúvidas sobre o comprometimento dele, bastou ouvir a entrevista pós-jogo no Barradão. Jogar aqui é sempre difícil, jogo de muita luta. Feliz por ter entrado e marcado. Estava precisando desse gol. Feliz pela vitória, lutamos bastante. Na sequência, ele deixou claro o foco pro que vem pela frente. A gente vem conversando sobre ter mais sequência de resultados bons. Espero que a gente consiga emendar agora. Dá pra ver que Charles está com a cabeça no lugar e com o espírito corintiano pulsando. Aquele que luta, que apanha e levanta de novo. Então, se depender do clima interno, o volante deve seguir no elenco em 2026, ganhando cada vez mais moral com a comissão técnica e o grupo. Agora eu quero saber de você, fiel. O que acha dessa história? O Charles merece continuar no Corinthians para a próxima temporada, ou o Neto tem razão em querer uma limpeza geral? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque no canal, a voz do torcedor é o que mais importa.